Ao vivo. E aí, moçada do Facebook, os amigos aqui do Instagram, eu vou dar um tempo que o pessoal do Facebook começa a mandar aquela mensagem para você entrar aqui na live. E hoje eu quero explicar, bater um papo com vocês sobre o tráfico de drogas. Como funciona o tráfico de drogas aqui no nosso estado. Por que eu quero explicar para vocês isso? Para a população observar o grande problema da nossa sociedade, tanto no Brasil como e principalmente aqui no nosso estado. Vou já falar sobre isso. Porque nosso estado é diferenciado dos outros estados da nossa nação. Né? Esperar o pessoal entrar, já começou a entrar, e já o pessoal coloca para mim o retorno para observar se a moçada já começou a entrar aqui. Ok, já está aqui o Gabriel, deixa eu trazer para cá. Já está aqui o Gabriel Fabrício, Simone Silva, Ciane Souza. Já o pessoal já começou a entrar aqui na live. Os amigos aqui do Instagram, fiquem ligados que a gente vai falar sobre como funciona o tráfico de drogas aqui no nosso estado. Eu coloquei de fundo com o propósito de colocar e mostrar aqui o nosso continente, o nosso estado. O estado do Amazonas tem dimensão continental. É um estado diferenciado dos demais estados da nossa nação brasileira. O estado do Amazonas é maior do que o continente europeu. E além de ser maior, a nossa região ela é a região da floresta amazônica, que é coberta pelas florestas e pelos grandes rios. Nós temos o maior rio do planeta. E são por esses rios que funcionam as nossas estradas. São por esses rios onde a droga passa até chegar aqui à base, que é Manaus. Manaus virou um ponto de distribuição de droga tanto para o Brasil como para o mundo. E isso tem causado uma guerra interna do tráfico de drogas. Aqui em Manaus, na capital, a grande maioria dos homicídios que acontecem no nosso estado são oriundos da guerra entre facções. Hoje, o estado está apático nessa guerra. Não há uma guerra entre a força de segurança e o tráfico de drogas. A guerra entre facções para dominar essas rotas aqui do nosso estado. Rotas, por que rotas? Porque o nosso estado ele faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. A Colômbia e o Peru são os maiores produtores de droga do mundo. Tanto da cocaína, muito forte em ambos, e agora a Colômbia despontou com a produção de skunk, que antes estava muito ligado ao Paraguai. E Colômbia conseguiu se organizar e tem uma super produção de skunk e tem chegado aqui com facilidade na capital. E essa droga, quando chega aqui, vira alvo dos traficantes. Existe essa guerra forte do tráfico de drogas e tem matado inocente. O povo tem sofrido muito, sabe? Tem criança, hoje a criança acabou de sair do hospital, que sofreu uma bala perdida nessa guerra de facções criminosas. Quando morre só o traficante, parece, não me causa nenhuma preocupação. Apesar que mostra que o Estado está ineficiente nessa guerra, não tem um controle disso. E a gente precisa, agora, para resolver, o que precisa, capitão, para resolver isso? Primeiro eu quero que vocês entendam. Olha aqui onde está a produção. A produção não está, apesar que temos uma produção regional do nosso estado, existe sim. Alguns lugares, como Maués, são lugares, e alguns outros municípios aqui na Caída do Juruá, né, que tem algumas reservas, que tem uma proteção ambiental. Essas reservas também têm uma grande produção de uma droga regional. Mas o grosso mesmo, e a droga que vai para o mundo todo, vai passando por aqui, por essa rota aqui, principalmente do Rio Solimões. A Polícia Federal tem um trabalho na fronteira, que é a função dela, mas um trabalho que é muito pequeno, para a demanda que é muito grande. Os nossos rios não têm patrulhamento nenhum. E quando existe patrulhamento,
os nossos policiais estão em perigo. Agora em Novo Airão, um policial teve uma troca de tiro da polícia com traficantes e o nosso policial foi ferido. A lancha deles explodiu. Foi realmente... Nossos policiais são muito bons, são excelentes guerreiros, eles são diferenciados, só que eles precisam de proteção. Não são guerreiros, mas não são super-heróis. Eles não têm a armadura do super-homem. Para vocês terem ideia, a lancha que a polícia utiliza não tem blindagem nenhuma. Os policiais ficam de peito aberto para receber o tiro contrário. É muito complicado. A gente observa que é muita vontade mesmo dos nossos policiais quererem fazer um bom papel, né? Então, olha, eu visitei, né, a calha, já visitei a calha aqui, uma parte da calha dos Solimões. Estava em Coari. Na segunda-feira estive em Coari. Em Coari, por exemplo, existem facções criminosas que são conhecidas como piratas. O que é isso, capitão? O que é pirata? Pirata ele não compra a droga na fonte. Ele não compra a droga na fonte. A droga, ela passa pelo... Alguém comprou aqui, no caso da facção, já fez um contato internacional, fizeram um consórcio de vários traficantes que compraram uma grande remessa, 1 tonelada de drogas, por exemplo. Só que essa droga, ela vai ter que passar pelos nossos rios até chegar em Manaus. E em Coari tem uma facção que é conhecida como piratas, que elas tentam roubar drogas de peruanos, de colombianos, para ficar com essa droga para si e vender essa droga, né? Seria uma outra. E a polícia em Coari tem muito conflito, tem muito confronto com a facção pirata, ou muitas vezes com peruanos, porque o confronto dos peruanos e colombianos é porque não é diretamente com a polícia, muitas vezes, é porque eles acham que vão enfrentar alguns piratas. Eles já vêm realmente, são canoas pequenas, mas vêm lotada de munição e armamento, e de fuzil. É fuzil 762. E a maioria dos municípios, a maioria não tem armamento suficiente. Há uma precariedade muito grande. Então, por exemplo, eu tive em Tefé, e em Tefé os policiais me relataram uma ocorrência, que eles foram atender uma ocorrência de lancha roubada, e quando eles foram abordar a lancha, eram peruanos que estavam transportando droga e teve um confronto lá. Graças a Deus, os policiais conseguiram se sair bem, levaram a lancha deles, levaram muito tiro, não tinha proteção nenhuma, correram muito risco, mas eles conseguiram se sobressair. Só que o armamento deles é um armamento inferior, era um fuzil 5.56, enquanto eles estavam sofrendo tiro de 7.62. Para vocês entenderem, vocês que estão ouvindo aí, é uma diferença muito grande. Então observe como o tráfico tem um armamento melhor, mais pesado do que a polícia. Não dá para entender isso. Como é que um Estado, né, que tem uma economia como o Brasil não conseguir colocar os nossos policiais em supremacia de força? Coloca os nossos policiais em perigo todos os dias. Não existe um patrulhamento nessa região. Então, se não existe patrulhamento, há essa sensação de enxugar gelo que é muito forte. Nessa prisão lá em Novo Airão, conseguiram apreender 400 quilos de droga. Imagina quanto a quantidade de droga que não passou. É numa proporção assim de 1 para 9. Passou 1 tonelada, pegamos 1 tonelada, passou em torno de 9. A gente precisa mudar o jeito de fazer polícia aqui no nosso estado, porque senão a gente vai ficar com uma sensação de enxugar gelo tremenda. O que precisa? Capitão, o que precisa? Por exemplo, aqui em Coari tem que ter uma base, porque a droga pode passar por diversos furos e tem alguns lugares que são gargalos, que é obrigado a passar. Precisa implantar uma base da Polícia Federal em alguns lugares, com o apoio de uma polícia especializada no combate ao patrulhamento fluvial, ao combate nas fronteiras. Não pode ser só operação. Quando a gente pensa em operação, é algo
é algo corriqueiro não, perdão, é algo excepcional. Alguém, por exemplo, vamos lá, cooperação quando alguém está muito doente e precisa ser operado. É assim também na segurança pública. Nós só fazemos operação quando há um problema muito grave. Então a gente não pode ficar fazendo operação sempre. Tem que ter algo efetivo, rotineiro. Tem que ter uma rotina de combate ao narcotráfico. Se os problemas dos homicídios do nosso estado têm relação com o tráfico de drogas, por que a gente não resolve esse problema? Não é acabar, a gente nunca vai acabar, mas é realmente diminuir, colocar a situação do traficante, eles têm que ficar coagidos, presos, encurralados. Eles não podem estar à vontade para negociar e ficarem poderosos, porque eles ficam poderosos como eles estão hoje, estão aqui caçando nossos policiais. Não só no Amazonas, mas em todo o país. Eu até comentei isso com vocês. Agora, em São Paulo, um policial, a soldado Juliane, foi torturada até a morte. Os policiais brasileiros estão sendo caçados. Morre mais de um policial por dia. Eu dei um dado para você que em 2016 foram 453 policiais mortos. Em 2017 foram 385. É uma média muito alta. É pior do que uma guerra. Está sendo pior do que a guerra do Iraque, por exemplo. Eu queria agora dar um tempo e ler um pouquinho das mensagens, tirar a dúvida da moçada que está aqui. Vamos lá. Doralice Pacheco, verdade, capitão. Paulo Heineken, esse é meu deputado. Obrigado, Paulo. Cida Mendes, verdade. Laura Pinheiro, que dó dos policiais. Marcelo Campeiro, tiraram a base Anzol do Rio Solimões. A base da Polícia Federal. Olha, então imagina, uma base que tem um resultado aqui, que é a base Anzol. A base Anzol, ela está bem localizada, um lugar que é um gargalo da passagem da droga. Só o que acontece, como não há um investimento, o Brasil não leva a sério a sua política de combate ao narcotráfico, então eles estão lá na base, fazem um patrulhamento de vez em quando, porque não tem estrutura de combustível, não tem estrutura de policiais no local, aí fica difícil. Aí a vida desse traficante está cada vez mais fácil. E a população tem sofrido, tem morrido gente inocente. Não dá mais para aguentar isso. A gente precisa levar a segurança pública a sério. E essa é uma das minhas propostas. Ir para Brasília, trazer recursos para criar uma polícia de verdade aqui no combate às nossas fronteiras. Não dá para levar a segurança pública na barriga, porque a população tem sofrido demais. Vamos continuar aqui falando com a moçada aqui. Luzinete Quinteira de Silva, é verdade, capitão. Márcio mandando um abraço. Rejane Vasconcelos concordando aqui. Idonésia, esse entende da situação e terá meu voto. Obrigado, Idonésia. Idoneia Berlarmindo. Vamos lá, o que mais? Cláudia Martins, vamos compartilhar isso com as pessoas. Muito obrigado. Eu ia pedir para você que está seguindo aqui a nossa live, compartilha, para o povo entender. O problema do nosso estado é um estado complexo, mas dá para resolver. É só levar a segurança pública a sério. Não dá para levar a segurança pública com a barriga, como está acontecendo. Os nossos rios não têm patrulhamento nenhum, não tem combustível para as lanchas e as lanchas não têm blindagem nenhuma. E aí fora não tem blindagem, os policiais não têm um armamento para fazer esse combate. Então fica difícil. Os traficantes ficam à vontade e estão matando as pessoas da nossa cidade, estão ficando poderosos e os nossos policiais cada vez mais em risco. E tem morrido muito policial. Graças a Deus, o nosso policial civil que levou um tiro passa bem, tem se recuperado, um grande herói, um grande guerreiro. Mas não pode acontecer isso. A gente tem que chegar, isso porque eles estavam em operação. Imagina a polícia militar que está numa rotina, de vez em quando tem que ir para uma ocorrência e ela vai sim ter um preparo. O preparo da lancha, o preparo do armamento. Vamos lá. Cláudio Martins, muito bom, capitão. Socorro Dias, Bolsonaro vem aí. Tamo junto. Reliton Souza, para acabar com o tráfico de drogas no Amazonas, primeiro tem que prender policiais corruptos. Não faz sentido isso, né? Para acabar com o tráfico tem que prender traficante. Hélio Lentes, a polícia daqui é muito eficiente.
mesmo com pouco efetivo. Os policiais são muito bons, são guerreiros, que querem fazer um bom trabalho. Tem corrupção? Tem em qualquer lugar. Mas a quantidade de policiais que querem doar sua vida para salvar a nossa cidade é muito grande. Agora precisa do incentivo. Precisamos colocar os nossos policiais em pé de igualdade para lutar essa guerra. Que coisa que não está acontecendo. Precisamos trazer, e eu quero finalizar essa live, nós precisamos urgente criar uma política séria no combate às nossas fronteiras. As drogas estão chegando com facilidade pelos nossos rios, Rio Solimões, o nosso Rio Madeira. Está chegando com muita facilidade. E Manaus virou uma base do tráfico de drogas. A gente tem que acabar com essa farra, urgente. Temos que colocar um investimento sério e eficiente. Não dá para viver só de operação. Temos que criar algo efetivo. Então tem que ter uma polícia especializada em fronteira. Temos que dar condições de implementar outras bases. Levar realmente a política de segurança pública a sério. Então finalizo essa live pedindo para você compartilhar, para que o povo entenda o que o policial vem passando e que precisamos de investimento. E eu estou disposto a ir para Brasília para trazer um projeto que funcione, porque eu estou presente nas ruas na minha cidade. Eu sei o que acontece na segurança pública. Quero trazer investimento. Quero estar do lado do nosso presidente para mostrar para ele a realidade do nosso estado. E o povo do Amazonas merece muito mais segurança. Um abraço a todos, fiquem com Deus.